Olá, eu sou o professor Douglas von der Walten, professor de Geografia, e estou gravando esse vídeo aqui para o processo de seleção para professor formador, conforme o edital 36/2021 da CET. Então, a minha apresentação profissional, certo? Eu sou o professor, do quadro próprio do magistério desde 2015, ou seja, eu entrei nesse último concurso. Possuo graduação e licenciatura em Geografia pelo IPG, concluída em 2011, e em 2013 eu concluí o meu mestrado, ou seja, eu sou mestre em Gestão do Território pelo IPG também. Em 2018 eu fiz uma pós-graduação lato sensu, no ensino de História e Geografia pela UBRA. Em 2019 eu participei como professor formador do Conexão em Ação. Naquele momento, os encontros eram presenciais. No núcleo regional de Ponta Grossa, eu estava representando aí a disciplina de Geografia. E em 2020, eu ingressei como professor formador pelos Formadores em Ação. Para a aula escolhida aqui, o tema que eu vou apresentar é a aula 25 e 26 do 9º ano. Essa aula, a gente vai comentar sobre globalização. Então, eu trouxe aqui um exemplo de como fazer com que o aluno também participe, ele tenha sua participação ativa, ele construa o conhecimento através do conteúdo. Porque o conhecimento, a gente sabe, ele está aí na rede. É fácil, eu posso ter, eu tendo acesso à internet, eu vou ter o conhecimento em mãos. A questão é o que fazer com essa enxurrada de conhecimentos que os nossos alunos recebem no dia a dia. Então, como unidade temática aqui, nós vamos falar de globalização, sociedade, meio ambiente, meios de comunicação, e compreender a importância desses meios de comunicação, e a relação com a globalização, analisar essa atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais na vida da população em relação ao consumo, a cultura e a mobilidade. Então, eu escolhi um tema do RCO Mais Aulas, do qual eu vou trabalhar. Então, trabalhando-se o tema em si, com os textos predispostos, eu explico a questão da globalização, o que é o mundo globalizado, o mundo em nossas mãos, certo? Eu trabalho isso com os alunos em sala de aula e, a avaliação ela consiste no quê? Na elaboração de um material. E como nós estamos falando de globalização, de tecnologia, de meios de comunicação, eu usei a ferramenta Jamboard para que os alunos criassem uma síntese integradora junto, com o professor em sala de aula. A proposta era essa mesmo, deles montarem essa Jamboard em forma de livro, um livreto. Eu vou disponibilizar um link para que a banca possa ir acompanhar o trabalho que os alunos desenvolveram. Então, foram eles que montaram esse material. Eu coloquei como título ali, Conectando Mundos. Era uma turma de 9º ano. Eles utilizaram imagens animadas, ou seja, GIFs, na qual as imagens ficam se movimentando durante a apresentação. E para vocês terem uma ideia do resultado final desse trabalho, em cada página, um aluno montou ali o que ele gostava. A gente estava falando de globalização, de cultura, o acesso à cultura do mundo, os meios de comunicação. Então, veja que foi uma viagem, literalmente uma viagem ao redor do mundo. Um exemplo aqui é o K-pop, os doramas, ou seja, algo oriental que chega até eles o que através da internet, dos meios de comunicação, os animes, certo? Então, eles montaram esse quadro de Jamboard e, ao final da aula, numa aula seguinte, eles apresentavam esse trabalho. Eles falavam como eles conheceram, de onde eles conheceram, quando eles começaram a levar interesse por isso, grupos musicais britânicos. Então, vejam, nós saímos lá da Ásia, fomos para a Europa, e um outro trabalho que foi nomeado como Avanços Tecnológicos. Então, a gente está trabalhando de tecnologia, a gente fala sobre tecnologia. O importante que eu reforço para os alunos, nós temos um smartphone, nós temos um iPhone, porém nós não sabemos como funciona. Geralmente eu pego ali
aquele meu aparelho e eu utilizo, eu baixo um aplicativo e eu utilizo. Mas da onde que vem tudo isso, né? Todo esse avanço tecnológico? Então a gente trabalha em sala de aula e eu, além do material disponível no RCA Mais Aulas, o que eu fiz? Novamente uma síntese integradora, né, com os alunos, da qual nós trabalhamos biotecnologia e foram eles que apresentaram. Eu coloquei essa imagem aqui, que é interessante porque o aluno utilizou o celular para montar a sua janta. A gente sabe que o aplicativo ele é um pouco mais limitado, né? Ele tem algumas limitações para montar ali uma página na janta. No entanto, né, eu fui auxiliando durante a aula como que se fazia o print da tela, como que buscava na galeria, como que anexava, e saiu o trabalho, né? Ao final, ele também falava lá, apresentava esse trabalho dele. Então, um dos temas que a gente abordou na questão desses avanços tecnológicos foi a da biotecnologia. Aí nós trabalhamos também a nanotecnologia, né, que trabalha lá em escalas atômicas, escalas moleculares, certo? Então, aquele mundo lá, um micromundo, né, que nós trabalhamos em sala de aula também, os alunos trabalharam, montaram e explicaram no final da aula. Foi uma apresentação, né, mas com eles montando. E por fim, né, o último exemplo que eu trago aqui é a microinformática, né, inteligência artificial, como que isso funciona, né, o que é, na verdade, isso, né, como que funciona tudo isso. Então, aqui estão as propostas, né, que eu trouxe aí para se trabalhar o tema globalização com o nono ano, né, utilizando as ferramentas possíveis aí de tecnologia. Então, são exemplos aí que eu já uso trabalhando em sala de aula, utilizando justamente os meios de comunicação, a internet, né, a rede mundial de computadores, para que a gente já possa, junto ao tema, né, colocar em prática, né, tudo que a gente viu na teoria, nós já colocamos em prática, né, trabalhando, utilizando essas ferramentas, né, disponíveis aí para os alunos. Então, aqui estão os links disponíveis, eu estou compartilhando, caso vocês tenham interesse em olhar. E o meu muito obrigado, aí eu espero que esse ano de 2022 nós possamos aí montar um grupo bom de trabalho nos formadores em ação. Então, deixo meu muito obrigado aí e um até breve.